A última vez que eu estive aqui falando, eu acho que o tema da nossa fala foi sobre a graça que nos faz ser gente. E essa é uma questão muito fundamental para nós no estudo da graça, que quando a graça se manifestou em Cristo Jesus, e a graça é uma pessoa, todo o seu ser age em graça. Ela mostrou duas coisas para a gente, muito clara. Ela mostrou Deus como Deus é, gracioso, e eu como eu deveria ser. E isto tem um problema muito significativo também, porque ele aponta para a distância que eu estou entre aquilo que eu deveria ser e aquilo que eu me tornei. Há um abismo entre o homem que Deus sonhou e o ser humano que nós nos tornamos. É muito grande. Nós tentamos resolver isso com moralidades, mas as moralidades também não resolvem o nosso problema, porque tudo é uma questão de nascente, tudo é uma questão de uma nascente, como uma nascente de um rio, como uma mina. Da onde flui isto, da onde flui as nossas motivações, da onde flui as coisas que nós fazemos e pensamos. E na época, naquele sábado, eu pude falar um pouco sobre, ou pensar um pouco sobre algumas questões que nós fazemos e que tem algum significado, algum símbolo com aquilo que é bom, alguma associação com a bondade, mas que quando é exposto a motivação do nosso coração, talvez aquilo não poderia ser contado como uma coisa boa. E na época eu dizia assim: nossa, mas você está pregando tanto, mas abre o seu peito para mim, deixa eu olhar o seu peito, deixa eu ver o seu coração. E era como se Jesus estivesse olhando e dizendo: bom, você está pregando, mas esta sua motivação é uma motivação ruim. Você está lendo a Bíblia, você está se empenhando em estudar as Escrituras, mas deixa eu olhar o seu peito. Por que você faz isso? Bom, mas esta motivação é uma questão não muito boa. Então, isto na esperança de mostrar para cada um de nós e para mim mesmo a dificuldade que as questões que são morais têm para falar alguma coisa de nós. Porque, no fundo, aquilo que determina o que nós fazemos é o porquê nós fazemos. É a motivação, qual é o motivo, qual que é o dínamo, qual que é a força, qual que é a razão de eu agir desse jeito, de eu fazer alguma coisa de tal maneira. É sempre isto. E uma outra questão que ficou clara para mim naquele estudo, e que hoje talvez esteja mais clara do que nunca, e eu gostaria que você me desse então um pouco de atenção e fizesse desses próximos minutos agora um tempo com significado, no sentido de prestar atenção naquilo que eu gostaria de comunicar a cada um de vocês. Esta realidade da nossa fraqueza, da nossa distância entre aquilo que Deus sonhou para a gente e aquilo que nós nos tornamos. Eu falo aquilo que nós nos tornamos porque eu parto do pressuposto da queda, viu, gente? Entenda, eu olho para a humanidade e eu vejo Deus lá em Gênesis dizendo que Ele queria uma humanidade que expressasse a sua imagem e a sua semelhança. Mas quando nós olhamos para o que a humanidade produz e faz, nós não conseguimos enxergar Deus nessa estrutura. Então, há um abismo entre algo que era originalmente para ser de um jeito e aquilo que nós nos tornamos sem Deus. A Bíblia, ou os teólogos vão chamar isso de queda, melhor dizendo. Em vez de a Bíblia, os teólogos vão chamar isso da queda. Um momento onde o homem decidiu viver independente de Deus, decidiu viver como se não necessitasse de Deus e foi se distanciando de maneira tão rápida daquela origem que acabou por se perder
e hoje nós não sabemos nem de onde nós viemos, nem o que estamos fazendo e nem para onde estamos indo. A grande maioria das pessoas vivem uma vida que precisa, primeiro, ópio, seja ele qual for, alguma coisa que o aliene ou que o interta. Então você tem dois movimentos muito claros no mundo. Você tem um movimento para alienar as pessoas, aí você pode colocar o que você quiser, a religião ou a ideologia. Você tem um outro movimento, que é o movimento de interter as pessoas, aí você pode usar o que você quiser também, desde grandes eventos esportivos, como no seu dia a dia o excesso de atividade, trabalho ou estudo, de alguma maneira consiga distraí-lo, com o objetivo também de que você não raciocine, não pense em questões da vida, porque se a gente parar para pensar, a gente fica louco. A gente chega a uma conclusão que não tem para onde ir, não tem razão o que nós fazemos. Tudo isso porque começou lá no Éden, nós decidimos viver sem Deus. A outra questão é que envolve que quando você precisa romper com uma série de coisas que, ainda que você não explique, está dentro de você, uma série de valores que você, mesmo que não queira, de alguma maneira rompe com esses valores. Uma das ferramentas utilizadas no mundo de hoje é o entorpecimento da mente, ou seja, perder a razão. Aí você entra com as drogas, com as bebidas, com tudo aquilo que funciona como algo que tira você da sua condição de pensamento. Claro, onde você fica escravo daquilo, como algo que dá significado à sua vida, ou que comunica para você em algum momento que a existência está valendo a pena. Sem aquilo eu ficaria sem razão para viver. Só que isso não vem dessa forma tão clara e tão sistematizada em forma de pensamento. Isto surge mais como um grito da alma, um desespero da alma. E quando vê, a gente está escravizado em todas essas estruturas. Estrutura que nos aliena, ou na estrutura que nos interte, ou na estrutura que nos entorpece mesmo, de fato, seja o que for. E então, Jesus entra em cena, Jesus revela e aponta, bom, é assim que vocês deveriam ser. E é assim, e essa é a distância entre uma coisa e outra. O grande problema para nós é que na nossa mente entrou um sofisma, uma fortaleza de pensamento, que o tempo inteiro nós precisamos ser os melhores. O tempo inteiro nós precisamos ser fortes. E o tempo inteiro nós precisamos ser bons. Isto está em nós. Mas bom, não do ponto de vista ético, eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer do ponto de vista daquele que tem força, daquele que é capaz, daquele que pode, daquele que consegue, daquele que se destaca, daquele que se sobressai. Isto está em nós, está em você, está em mim. E isto nós transferimos também muitas vezes para a nossa relação com Deus. E o estudo desta noite tem como objetivo inverter a nossa mente. Fazer com que haja uma metanoia, que haja uma inversão de raciocínio, que a gente possa pensar do ponto de vista da Bíblia, porque a cruz tem esse objetivo. A palavra de Deus vai dizer que a cruz é loucura, e que Deus quer inverter tudo aquilo que você acha que é sábio no mundo. Eu quero dizer para você, Deus chama isso de loucura. Não tem nenhuma sabedoria nisso. Nós vamos entender um pouquinho nessa questão da força e nessa questão da fraqueza. Em Mateus 26, do 31 ao 35, a palavra de Deus vai dizer assim: então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas.
Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então você tem um movimento de Jesus aqui, uma explicação de Jesus, uma profecia de Jesus acerca daquilo que iria acontecer. Jesus está dizendo assim: bom, eu vou morrer, eu vou passar por um processo de morte, de cruz, e quando eu morrer, e quando isso acontecer, vocês vão se escandalizar. Por que escandalizar? A pergunta que vem. Por que eles iriam se escandalizar? Por que você se escandalizaria com a crucificação de Jesus? Se você vive num ambiente onde muitas pessoas são crucificadas, onde todo dia uma pessoa é crucificada ou mais, onde há histórias e relações de mais de 2.000 crucificados num dia. Por quê? Pense o seguinte, ele está falando com um personagem específico. Que personagem é esse? Pedro. Pedro era o cara que no capítulo 16 tinha tido a revelação de que Jesus não era simplesmente um homem. Ele tinha sido alvo da revelação de Deus, que diante dele estava Elohim, estava o Senhor, estava Javé, estava o Criador de tudo, estava Deus. Há um escândalo no Cristo crucificado, porque há uma inversão absurda de tudo aquilo que a gente idealiza para nós, de tudo aquilo que o mundo estabelece para nós como jeito de viver a vida, como jeito certo de ser gente. Se Deus é crucificado, se é possível Deus ser crucificado, o poste passou a mijar no cachorro. Alguma coisa muito louca aconteceu aqui. As coisas estão de ponta cabeça. Se é possível Deus ser crucificado, porque Ele é Deus, e nós temos uma paixão pelo poder de Deus. As igrejas estão cheias de um Deus que se identifica pelo poder, que se manifesta de modo poderoso, que age de qualquer maneira, independente do que você pensa ou quer. É um Deus que se impõe de forma tão bruta e absoluta que não nos resta nada, não resta diálogo com esse Deus. Este é o Deus que, querendo Ele, ninguém pode impedir. E é assim que Ele é vendido. Um Deus poderoso, um Deus todo-poderoso. E há uma associação, há uma correria, a gente lotando lugares, enchendo lugares, atrás desse Deus. Por quê? Porque eu quero me associar a esse Deus. Porque eu quero que respingue sobre mim este poder deste Deus. Eu quero ser associado com alguém que é poderoso, para que o meu vizinho me tema. Nós tivemos recentemente agora uma situação da IURD, que eu não sei alguns detalhes, mas eu quero explicar para vocês isso que faz um sentido. Esfrega o meu óculos na sua camiseta, por favor. Dá uma limpadinha nele que eu estou tentando enxergar aqui, mas está embaçado. E o pessoal ficou do lado de um prostíbulo, tinha uma igreja, e o pessoal começou uma campanha ali. Nós vamos passar um tempo aqui orando para fechar esse negócio. E os caras começaram a orar. Aí um belo dia lá me cai um raio naquele lugar, pega fogo naquele lugar, queima tudo aquele troço. E a mulher que era dona do lugar entrou na justiça. Entrou na justiça pedindo indenização porque os crentes ali provocaram aquela situação orando a Deus. E daí, obrigado, querido, obrigado. E daí, o juiz chamou o pessoal da igreja, a diretoria da igreja, os responsáveis pela igreja, e os caras falaram assim: bom,
Temos nada a ver com isso. Não temos nada a ver com isso. Aí o juiz disse assim, bom, agora eu estou com um problema. Eu estou com uma dona de bordel aqui, que acredita, que ouve as orações do pessoal. Eu estou com um pessoal da igreja aqui que não acredita que Deus responde oração. Estou falando isto por quê? Porque a gente acredita sim. Os discípulos indo, o Senhor estava indo para Jerusalém determinado a ir para a cruz. Mas ele pede para que os seus discípulos vão adiante para poder conseguir um pouso em Samaria. E o pessoal não dá. Os discípulos correm atrás de Jesus e dizem assim, Senhor, o Senhor quer que nós mandemos vir fogo do céu para que consuma os samaritanos? Jesus fala, vocês estão malucos da cabeça? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar o homem. Nós queremos essa identificação, nós queremos ser identificados com o poder e nós queremos usar o poder de Deus. Nós queremos ser aqueles que detêm o conhecimento de como se move a mão de Deus, como se age, quais são os ritos, como é a maneira de dobrar a mão de Deus, de modo que Ele faça aquilo que é favorável a você. E isto enche as igrejas, isso lota as igrejas. Mas é um absurdo falar de um Deus crucificado. É um absurdo falar de um Deus que, quando vai ser preso, Pedro arranca a espada e corta a orelha de Malco. E ele fala, calma aí, Pedro, calma aí, relaxa. Se eu quisesse, eu falava com meu pai e viria legiões de anjos. Isso precisa ser cumprido. Para dar a minha vida. Preste atenção, queridos. Deus veio dar a sua vida. E a tomar dele, Jesus disse. Eu espontaneamente a dou. Ele dá para nos resgatar desta vã maneira de viver. Este princípio, desta mentalidade equivocada e errada. De ser Deus, de querer ser o Todo-Poderoso, de querer se identificar com o poder, de querer ser mais do que o outro. Ser o que não se é, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor, um lugar onde você é amado mesmo sendo fraco, onde você é amado mesmo não sendo, porque Ele é capaz de ser em mim e em você, aquilo que nós não podemos ser. E é muito peculiar esse texto porque eu me identifico demais com Pedro. Jesus está profetizando que eles vão se escandalizar, e eu já dei o motivo do escândalo. Mas ele fala assim, não vou me escandalizar. Não vou, isso não vai acontecer comigo. Ele fala, vai sim, querido. Ele fala, não vai. Pautado em que você diz isso, Pedro? Com que segurança, com que base você diz isso? Digo isso sustentado pela minha força. Eu digo isso pautado na minha capacidade de manter a minha palavra. Eu digo isso sustentado na minha força de vontade. Eu digo isso sustentado na minha integridade. Eu digo isso sustentado na minha verdade. Eu digo isso sustentado com a minha vida. Porque se preciso morrer, eu morro. Assim que vai ser? Aí acontece isso daqui. Aí mesmo no capítulo 26, no versículo 71 até o 73. Saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, falando de Pedro aí, tá, gente? O qual disse aos que ali estavam, este também estavam com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. A história vai dizer,
o texto, dizendo melhor, o texto vai dizer que quando Jesus foi preso lá no Getsemane, todo mundo fugiu. Todo mundo fugiu. O texto vai dizer que Pedro se enfiou no meio do povo onde Jesus estava sendo guardado. E ele foi questionado 3 vezes sobre a sua proximidade com Jesus. E ele negou Jesus 3 vezes. Está o homem, eu juro! Mas onde é que estava o cara que estava dizendo ali agora, Deus, se acontecer qualquer coisa, conta comigo. Se acontecer qualquer coisa, deixa que eu vou estar aqui segurando esse rojão. Mas eu acredito que eu sou assim. Eu acho que eu tenho condições de sustentar o meu testemunho. Eu acho que eu tenho condições de merecer o favor de Deus por causa do meu desempenho religioso, ético, moral, espiritual. Eu acho que eu tenho condições de sustentar o meu relacionamento com Deus a partir da minha santidade. E às vezes, Jesus vem ao meu encontro. Quando Jesus vem ao meu encontro, distante desta realidade, cheio de fraquezas, possibilidades de ambiguidades, de falhas. Mas a principal de todas as minhas falhas é insistir em mim mesmo. Insistir em mim mesmo. Ficar em mim. É alimentar alguma esperança acerca de mim. Para sustentar a minha vida com as pessoas, o meu ministério, a minha vida com Deus a partir de mim. E esses são momentos dolorosos para mim, porque Deus vem ao meu encontro. Sou pego com as calças na mão. Sou pego, sou um flagrante diante dele. Toda a minha fraqueza é exposta. Algo que é contrário de Jesus. Nós queremos ser melhores do que Jesus, sabia? Se a gente for para o texto de Mateus do 26 ao... do 36 ao 39. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. É engraçado como nós tentamos convencer a Deus de que nós somos capazes, enquanto aquilo que Jesus vai oferecer a Deus é toda a sua impotência, toda a sua incapacidade. Deus, eu quero dizer para você aqui, eu não quero, eu não consigo aceitar, eu tenho medo, eu sou fraco. Você está falando de Jesus, Alexandre, mas eu estou falando o que ele falou. Ele havia dito já em João capítulo 5 e 6,
nada pode de si mesmo. Nós vivemos uma vida cristã muitas vezes fracassada do ponto de vista do testemunho, do ponto de vista da alegria, porque nós celebramos pouco a vida cristã, porque nós alimentamos esperanças em nós mesmos ou nos outros. Nós não queremos confessar a nossa fraqueza, que é verdade, mas nós queremos ocultá-la. Mas que Deus sabe, porque a gente acha que Deus depende de nós. Deus depende de nós para nos amar, inclusive. Deus depende de nós para realizar qualquer coisa. A palavra de Deus vai dizer que Deus não pode ser servido por mãos humanas. Nós queremos esconder de Deus quem de fato nós somos. Nós vivemos num reino que só é para os bons e para os poderosos. Nós vivemos num lugar onde só é louvado aquele que pode, aquele que é capaz. Consegue desempenhar alguma coisa de um modo extraordinário. Deus sabe o que Deus quer de mim e de você? A verdade é que nós não podemos. Nós não podemos. Nós entramos num estado de dependência tal. As coisas se tornam possíveis a nós. Nós não podemos ser como Deus, quando nós não podemos subir aos céus, então nós dizemos isso a Deus, então Deus desce e nos leva. Nós não podemos sustentar o nosso testemunho, então nós clamamos a Deus e Deus manifesta a vida do seu Filho em nós. E Ele mesmo dá testemunho de nós, como Jesus nos ensinou. Muitas vezes eu fico triste, acabrunhado, eu fico acovardado, porque eu acho que sou uma grande coisa. Não sou nada, não sou ninguém. Preciso mentir para vocês, eu preciso mentir para mim, eu preciso mentir para os outros, eu preciso mentir para a igreja. Quem sabe assim eu sou aceito. Mas diante de Deus, só quando nós estamos pelados, conversar conosco. Só quando nós temos a consciência da nossa nudez, pode conversar conosco. Até então, Ele vai ter que trabalhar em nós, até tirar de nós a tanga. Tira. Muita gente falando a verdade o tempo todo para esconder a mentira que se é. Sabe? Deus conhece o íntimo. Deus sonda o coração. Deus sonda os motivos. Deus está aqui se apresentando. Esse texto, se você ter a paciência de ler e estudar depois, você vai ver que Jesus faz isso 3 vezes. Ele diz, eu estou desesperançado até a morte. Sabe o que isso significa? Não tem jeito para mim. Eu não vou conseguir cumprir a missão que o Senhor me deu. Eu fali. Eu estou desesperançado até a morte. A expressão absoluta da fraqueza. Mas eu sei que o Senhor pode. E eu gostaria que o Senhor não tratasse, não desenvolvesse a história que segue a partir daqui, segundo a minha vontade, porque a minha vontade é esta: eu não quero ir para a cruz. Eu não quero ser o Cristo. Mas faça a tua vontade. Seja feita a tua vontade.
Você já reparou como na vida cristã, muitas vezes você é posto em situações que você não tem nenhuma outra razão para tomar aquela atitude em direção ao bem, à verdade, ao outro, a não ser a vontade de Deus? Porque a sua vontade, às vezes tem uns caboclos aqui na igreja que eu tinha a vontade de entrar num octógono com eles. Deus me dá 5 minutos com esse fulano. Octógono é aquele negócio que tem 8 lados lá do UFC. Tem gente que eu não quero nem ver. Eu fiquei numa crise profunda durante muito tempo. O Ari me ajudou muito dessa última vez que ele veio aqui. Quando ele falou assim, que hipócrita não é aquele que anda contrário ao que sente. Hipócrita é aquele que anda contrário ao que crê. E às vezes você vai estar diante de alguém que é seu inimigo declarado. Talvez você não sinta muitas apreciações por essa pessoa. Mas a Bíblia te manda amar. Se você tentar amar, o máximo que você vira é uma imitação barata. Mas se você chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu não consigo amar o fulano, eu não consigo perdoar Beltrano, quero, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Dá perdão para perdoar quem me feriu. Isso é vida substituída, é vida de milagre o tempo inteiro. Consegue perceber então a distância que há entre Pedro e Jesus? Se autoafirmar, o outro está expondo a sua condição de fraqueza. Aí eu me deparo com o aprendizado de Paulo. No capítulo 12 de 2 Coríntios, os versos 9 e 10. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Preste atenção nisso aqui, querido. Paulo é um cara extremamente proeminente no seu contexto. Ele é um jovem que tem dupla cidadania. Ele é um jovem que foi criado aos pés de um dos maiores sábios do seu tempo, chamado Gamaliel. E ele é um cara que se envolveu com a sua religião de tal modo que ele era ele faz dizer dele que ele excedia em muito aos da sua idade. Paulo era o modelo perfeição, persuasivo, convicto, corajoso, proativo. Quem que vai perseguir cristão? Não, deixa comigo. Me dá a carta, só me dá a liberação que eu vou atrás desses caras, eu vou pôr eles nas cadeias, eu vou matá-los, eu vou açoitá-los, eu vou persegui-los. Deixa comigo que essa tarefa está para mim. Eu sou um defensor aqui de Deus, sou um defensor dos dogmas, sou um defensor da tradição religiosa. Ninguém vai perverter esse negócio aqui não. Eu estou aqui para o que der e vier. Personalidade forte. Alguns vão dizer que em pessoa ele não era tão não. Mas eu sei lá, eu tenho as minhas dúvidas. É um cara altivo quando você vai ler o capítulo 9, 10 e 11 de 1 Coríntios. Você vê que ele tem uma persuasão, uma capacidade de argumentação tremenda.
Ele é um cara que teve uma experiência, não foi ninguém que pregou para ele, não. Quem pregou para ele foi o próprio Jesus. Depois de ressurreto e glorificado, apareceu diante dele e falou: Saulo, por que você me persegue? Fora isto, é o cara que foi arrebatado até o terceiro céu, e aqui equivale para nós a mais ou menos dizer que ele foi para o paraíso. Ele viu coisas e disse assim: eu não posso nem contar para vocês, cara. Aliás, ele costumava dizer isso de vez em quando. Ele falava: se eu fosse explicar para vocês como funciona o negócio mesmo, mas o problema é que vocês são tão bobinhos, vocês são tão tardios de entendimento. Paulo às vezes parece um tanto quanto arrogante. Mas por que eu estou dando esse perfil de Paulo? Porque ele foi ensinado numa coisa. Volta do terceiro céu, e quando ele está nessa discussão defendendo o seu apostolado, ele fala essas coisas como que por loucura. Ensinar um negócio para aquelas pessoas. Ele fala que mesmo sendo tudo isso, mesmo sendo hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, é mesmo Silas? Silas está aí? Benjamim, né? Da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, segundo a lei fariseu, segundo a justiça que havia na lei irrepreensível. Está dizendo todo esse currículo todo dele. Ele fala: eu tenho outra coisa, eu fui para o terceiro céu, mas para que isto não fosse a minha vida, para que isso não fosse o trilho por onde corre a minha história, para que eu não vivesse na soberba, porque isso é soberba, gente. Acho que soberba, às vezes a nossa humildade. Teve um pastor na nossa comunidade, lá na Canaã, e disse assim: eu me orgulho da minha humildade. Humildade é uma qualidade que quem tem não sabe que tem, porque o dia que souber ele perde na mesma hora. E esta vida sustentada por nós como se nós fôssemos capazes, ou que tenta sustentar um relacionamento com Deus a partir de si, do seu desempenho moral, ético, religioso, espiritual, seja lá o que for, é soberba. Paulo está dizendo assim: então, quando isso aconteceu, eu ia surtar. Conhecer alguém que só vive na glória? Conhece alguém assim, não? Já ouviu falar de alguém assim? Oh, glória! O cara, nossa, mas Deus está, não, Deus está, e Deus está, e Deus está. Uma vez apareceu um cartaz na faculdade de teologia que o cara já tinha ido em mais países do que tinha relacionado na ONU. Eu falei: o cara é true mesmo, hein? Deus e Deus, e tô com Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Meu irmão, precisa entender que entre a glória, entre o monte da transfiguração e a saúde mental humana, precisa de um demônio remitente no pé do morro. Entre o terceiro céu e a sua saúde mental e espiritual, precisa de uma estaca na sua perna, ou de um demônio te esbofeteando, como Paulo vai dizer que era o caso dele. Para quê? Para que nós saibamos quem de fato nós somos. Nós somos fracos. Deus não espera nada, absolutamente nada de você. Deus não requer absolutamente nada, nenhum predicado seu. Antes, a vida de fé só é chamado a ser vivido pela fé, porque nós não podemos nada, mas andamos como se fosse possível a nós. Porque aquilo que não é possível a nós, é possível a um Deus que nos ama, mas que viveu aqui como se não podia, como se não pudesse. Viveu aqui o espírito da cruz o tempo inteiro. Jesus ouviu uma palavra dizendo assim: tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Outra palavra que dizia assim:
És meu filho amado em quem tenho todo o meu contentamento. Mas o que você fez, Jesus? Não posso nada. O filho nada pode de si mesmo. Mas o pai resolveu me amar. O pai se deu, o filho se deu, o Espírito se deu. Chama os seus discípulos a se darem. Mas como que você dá nada para alguém? Como que eu que sou nada posso dar alguma coisa para alguém? É loucura, meus amados. Como que eu que não posso orar por alguém? Como que eu que não sei posso ensinar a alguém? Como alguém que não é pode ser? Quando eu sou, vencer em nós. A graça de Deus nos basta. O texto vai dizer assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor a Cristo. Sabe qual é a única razão de viver a vida cristã? É se você se descobriu amado por Deus. E se esse amor gerou em você amor por Deus. Esta é a única motivação válida no reino de Deus para você fazer qualquer coisa. Nenhuma outra mais é válida. Por isso que Paulo vai nos ensinar no capítulo 3 de Coríntios. Se você pode até dar os seus bens aos pobres ou dar o seu corpo para ser queimado. Mas se isso não for por amor, não tem significado algum. Não vale nada. Então, meus amores, eu sei que você quer ser melhor. Eu sei que você quer ser mais. Eu sei que você se acha melhor do que o outro. Eu sei porque isso também está em mim. Nós somos chamados a andar segundo aquilo que está em nós. Nós somos chamados a andar por fé e na verdade. Onde eu falo a verdade? Entrevista de emprego, você fala a verdade? Se o cara chegar e falar assim para você, ó, você está vindo aqui, essa é uma multinacional, você tem um trabalho aqui, um contrato de no mínimo 5 anos, salário de 30 mil por mês, fora vale transporte. Eu queria dizer para você o seguinte, ó, você entrou aqui, eu fui com a sua cara. Está aqui assinado o contrato, você é funcionário. Se você assinar aqui, não tem como desmanchar isso aqui, tá bom? Eu só queria de uma coisa, saber quem que você é. Você conhece tudo dessa empresa? Você podia falar assim, não conheço. Você sabe como é que funciona tudo? Não. Por quê? Porque o contrato está assinado já, né? Você já assinou, você já é funcionário. Você já vai ganhar 30 mil, não vai ter o que fazer. Agora, se o cara diz assim para você, ó, nós temos essa vaga, eu gostaria de ouvir aqui algumas respostas suas a algum questionamento aqui que eu quero fazer para você. E é o seguinte, é 30 mil por mês, com vale transporte e seguro-desemprego, isso aqui, blá, blá, blá. Só que vai depender das suas respostas. E aqui, você olha assim, tem um símbolo do Flamengo, assim, na sala do homem, assim, tem um... Aí tá lá assim, assim, que time você torce? Muito bem, pode acabar a entrevista, pode ir embora. É uma brincadeira para dizer o seguinte, gente, onde a gente é aceito, é um lugar onde a gente pode dizer a verdade. Quando a gente sabe que a gente é amado, a gente fala a verdade. Mas se não, a gente vive se escondendo. E a gente vive tentando sustentar esse relacionamento a partir daquilo que a gente faz. Presta atenção, quando Deus é isso para nós, Deus se transforma num monstro. Chega, a gente quer correr. Porque eu sei que eu não sou. Eu sei que eu não sou amado por Ele. Porque eu sei que eu não sou capaz de satisfazer este padrão elevado dele. Este é o Deus da religião.
Quando eu me associo a isto, é quando eu aceito viver a vida de mentira. E tanta gente rompe com isto, diz assim, isso aí não é vida para mim, não. É porque desconhece o poder do milagre. Isso Deus que ama de forma desesperada, quase. A Bíblia não tem palavras para explicar o amor de Deus, então ela diz de tal maneira. E olha esse. E daí eu começo a participar do reino, me envolver no reino. Eu começo a abrir mão da minha vontade, como Jesus diz, seja feita a tua vontade e não a minha. Por amor de Cristo. Não para ser aceito por Ele, não para ser abençoado por Ele, não para que Ele me dê carro, dinheiro, casa, saúde, mulher. Não. Porque eu o amo. Porque sou amado por Ele. Aliás, só o amo porque Ele me amou primeiro. Se a sua relação com Deus não for uma relação de amor, se a minha relação com Deus não for uma relação de amor, então, gente, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer. Viu? A Bíblia diz, vamos fazer qualquer outra coisa da nossa vida, senão é uma cadeia, uma prisão. E a graça veio para falido. A graça veio para quebrado. A graça te basta. Minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quem sabe a gente possa celebrar como Paulo, de modo que me gloriarei muito mais nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. A graça suficiente para fracassados. Amém? Pai bendito, diante do Senhor está alguém que não é Senhor, meu Pai. Obrigado por tua graça, Senhor. Pai, cada pessoa aqui nesta noite que o Senhor trouxe, inclusive eu mesmo, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, revela o quanto o Senhor nos ama. Dá, Senhor, amor por Ti, como a motivação de tudo que nós fazemos. Senhor, livra-nos do medo, livra-nos do falso Deus, dos falsos deuses. Dá-nos a graça, Senhor, de nascer de novo e de ver o Teu reino. Dá-nos a graça de viver, Senhor, levando sempre por todo lugar o morrer. Jesus disse, a minha alma está aflita, eu estou angustiado até a morte. Para que em nós habite o Teu poder, Senhor, e para que em nós se manifeste a vida de Jesus. Levanta esta juventude em nome de Jesus. Essas pessoas como instrumentos de graça, de liberdade, de perdão, de justiça, de amor, de boas obras, as quais o Senhor já preparou de antemão. Dá-nos a coragem de andar por elas, Senhor, e a fé para crer no Teu caráter. Espera assim no nosso meio, em nome do Teu Filho amado. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.